Bem, antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. Estou muito feliz com o projeto, como está caminhando. O que vocês estão construindo, eu estou vendo a aplicação. Como eu falei, ao fazer esse dossiê, a gente começa a ver o filho crescendo, né? O projeto de vocês crescendo. E vai ter uma cara muito, muito legal ao final desse processo. Eu quero que, no mínimo, vocês três participem até o final para a gente consolidar isso, né? Porque é a entrega mais importante para vocês. Ok? E os demais eu sei que estão na medida do possível, ainda estão em clima de férias, etc., mas paciência, vamos lá. Bem, a proposta que nós fizemos era que vocês justamente fizessem o brand script, correto? Story client de vocês, né? O roteirozinho, respondendo aquelas perguntas. Então, hoje é dia de nós fazermos justamente o quê? É dia de nós fazermos justamente... Só um segundo. É o dia de nós fazermos a leitura desses scripts e fazer uma crítica em cima disso, tá? Lembrando o que é isso. Semana passada a gente viu o quê? O herói e o guia. Então, o cliente de vocês, no caso, o Lupita, o projeto dela, era o cliente dela, mas ela vai ter que se posicionar ao mesmo tempo como herói e como guia nesse processo, né? Então, a Érica, a mesma situação. Marcelo, você vai olhar para o teu negócio, você entende o teu cliente lá, que é o herói, e você vai ficar mais claro no teu caso que o teu cliente é justamente o herói, e você vai ser o guia, o Yoda dele. Agora a gente começa a construir uma relação de comunicação, a construir uma narrativa dentro da estratégia de marketing. O marketing, o que o marketing é? O marketing é justamente você comunicar algo, né? Então, ou seja, eu tenho um problema, parte de uma necessidade real, eu quero, por exemplo, vender cursos de estratégia de marketing. Então, eu tenho um problema. Eu preciso comunicar isso para o meu público. Então, meu público, quem são eles? São os potenciais alunos. Eu não vou querer ser o cara junto com eles, eu vou ser justamente o Yoda. Então, vou mostrar como a solução que eu tenho pode ajudar eles a desenvolver estratégias, seja para o seu negócio ou para os seus clientes. E aí que entramos agora nesse terceiro módulo, que é a narrativa. Como nós vamos construir essa mensagem, né? Pensando de maneira estratégica. O cliente, o vilão, os sentimentos, sucesso e fracasso nesse processo. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela com um resuminho do que a gente fez aqui, que vocês fizeram. Eu gerei Aí fica fácil para a gente poder seguir e conversando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Na verdade, eu ia fazer uma analogia. Diga. Esse final de semana, né, para quem assiste a Globo, passou 2 filmes, um na sequência do outro. Um foi o Avengers, Sim. a Guerra de Ultron, se eu não me engano, e logo na sequência passou Avatar. E se a gente for parar para analisar o herói, esses 2 filmes, cara, eles mandam muito bem nisso daí, porque no Avengers você tem exatamente a história do herói, como o herói chegou, né? Ele vem para salvar. A população em si, ela não... Ela existe, mas ela está ali mais como um personagem que, entre aspas, não seria tão importante, vamos dizer assim, porque o foco está no duelo, na guerra entre os bons, né? Os mocinhos e os vilões que vêm de outro planeta. E se você for parar para pensar, quando a gente vai para Avatar, tem uma cena onde eu esqueci o nome do Jake, né? Quando ele pega aquele pássaro maior e ele chega né? Onde ele já tinha ferrado com tudo. E aí ele chega lá, né, que ele precisa da atenção das pessoas. E aquele discurso que ele faz é exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui nas nossas clínicas, onde a gente pega e fala para toda a população, né, do povo Na'vi, pedindo para que eles recrutem outros clãs, isso, ele mesmo, para fazerem parte contra quem está invadindo a terra deles. Sim. Então, se a gente for parar para analisar o contexto da história de um filme e do outro,
a gente percebe exatamente a diferença e, principalmente, aquilo que a gente estava fazendo de errado na nossa comunicação, quando a gente usava a história do herói, ao invés dessa outra dinâmica. Exatamente, dessa outra abordagem. É bem interessante isso. Essa metodologia, ela tem um fundamento do Kaplan, que ele coloca justamente a jornada do herói. E aí é um livro que trata disso, como que acontece, os tipos de jornadas que tem, e o story brand, storytelling, bebe tudo em Hollywood, nisso daí. Então o Marx se apropriou disso, transformou em ferramentas, e hoje ele é utilizado. E o que é legal, você começa a ver, tanto que quem assiste muito filme, de repente, no comecinho do filme, você já entendeu toda a história, porque já sabe qual linha que vai seguir, né? Vai ter o clímax, ele vai perder tudo, depois ele se reencontra, ou ele encontra o mestre dele que vai ajudá-lo a chegar lá, e dá tudo bem no final, e ele é reconhecido. Então, muito baseado nisso. Tanto é que tem filmes que surpreendem, né? Aqueles... como que é? Que dá uma mudada, tem um termo técnico para isso. Plot twist. Plot twist, eu estava falando pilote, né? Plot twist, exatamente. Que tem filmes, tem um, tem dois, e aí a jornada muda tudo. Mas você vai ver que no final, se você é um pouco mais longe, a jornada continua implícita ali, tá? Então, Qual é o nome do filme, do livro que você falou primeiro, que explica as diversas jornadas? O autor, eu não vou lembrar de cabeça, deixa eu pegar aqui, acho que é Henry Campbell, A Jornada do Herói. Herói, livro. Joseph Campbell, exatamente. Eu falei, Henry é Joseph. Ok, eu vou compartilhar então com vocês agora a tela, e aí a gente vai conversando. Então, vou olhando para ela e a gente começa a ver. Todos estão conseguindo ver? Sim. Joia? Então tá. O brand script da Lupita, a Lupita trans. O que o herói quer ser? É loop trans. Não, então loop trans, tá joia. Então, o que a gente vai olhar agora? Vocês vão ver que, da maneira como que estruturei, os textos de vocês vão entrar nos próximos slides também nesse mesmo tópico. E aí, muito do que eu falar para um vai servir já para vocês dois, tanto para a Érica quanto para o Marcelo. Então, vamos lá. Para Lupi Trans, vamos colocar assim, eu falei pensando no herói, mas na heroína, né? Um evento com pessoas curtindo a música, dançando, experienciando um ambiente divertido, na qual elas possam rir, beber e confraternizar suas amizades. Então, seja, pensemos, agora Lupita não como DJ, mas como estrategista, é este o que ele deseja, né? Esse é o universo dele. Lupita, como que você trouxe essa informação? Eu entendo que você fez um olhar dentro do que você vivenciou para trazer esse cenário. Comenta um pouquinho, por favor. Foi isso mesmo, eu imaginei como está pedido lá, né? Um filme de Hollywood, né? Coloque lá a pessoa como protagonista. Então, eu fiz esse exercício. E aí foi sequencial. Primeiro eu escrevi tudo, depois eu voltei para revisar. Ótimo. E qual que é o problema para o herói conseguir isso? Sempre assim, o mundo não está perfeito. Ele vai encontrar um problema, um obstáculo no caminho dele, né? Então, qual que é o vilão? Segundo a Lupita, isso é importante, é o histórico dela, o contexto dela. Equipamentos ruins e artistas que não utilizam o conceito do evento ao executar a função do DJ. Vocês concordam que somente isso, esses elementos são o vilão do processo? Eu mesmo não concordo, que eu acabei de lembrar uma coisa que é importante, né? O ambiente, o lugar, né? Onde vai ser. Esqueci de colocar aí. Aonde é esse ambiente, né? Porque não é só a experiência sonora, é o ambiente, o lugar. Porque se for um lugar muito longe, não vai a galera. Então o vilão também é isso, né? Você pode ser o melhor DJ do mundo, né? A Lupita é conhecida mundialmente, ok. Mas nem todo mundo vai conseguir distância, local. De repente, nem todo mundo vai o horário da festa, o dia da festa. Mas a gente vai ter que olhar para isso, apesar de ter outras variáveis, você vai ter que olhar para ver aquilo que mais impacta para o DJ. O que mais impacta para a Lupi Trans conseguir fazer isso acontecer? Você colocou aqui, o som. Se o equipamento for ruim,
Pronto. Já, ok, tá certo. Tá? E aí você falou assim, artistas que não utilizam. Mas quando você coloca os artistas, você está falando que outros DJs... Então, mas em que momento esse outro DJ vai atrapalhar você? Você fala aqueles que vêm antes e depois de você no set list? Isso. Entendi. Então, aí o desafio, que inclusive depois você mapeia lá no teu cliente, que é quem? É quem contrata como ele está montando o set list, né? Quem vai tocar. Em que momento que vai entrar? Vou dar um exemplo. Numa festa, se não for bem montado, de repente começa com a energia todinha e depois cai naquele marasmo. E aí? Então tem que ter um crescente, depois com o objetivo da festa. Você trouxe outros aspectos também que pode ser o vilão. O cenário, o local. Eu vou trazer outros. O clima. O preço do ingresso. O preço do ingresso é um grande vilão. Mas é assim, é um preço... lembrando, eu não trago ele em primeiro ponto, por quê? Porque o preço, quando eu quero ouvir a Lupita, eu vou onde ela estiver. Ou seja... Eu fui num show aqui com os meus pais, por exemplo, de aquele André Rieu. Era o sonho da minha mãe. Então, quando ele veio para São Paulo, ou seja, não dava para ela ir até ele na Europa. Mas quando ele veio para São Paulo, ela pagou o preço que foi porque ela queria ver isso. Então, o preço tem que levar. Ah, o preço é importante, mas a gente vai considerar aquela história do menor público viável. Eu preciso estar numa festa, num preço legal, mas eu não posso também abaixar muito o meu preço. Então, olhar esse cenário. É um desafio e ele é também um vilão. Mas considera isso, não para baixar, mas para você se equalizar dentro do teu perfil. Tudo bem? Deixa eu correr, que eu gosto de falar, mas assim, eu quero fazer dos 3 hoje. O sentimento interno. Esse herói está revoltado, está sentindo que está perdendo dinheiro, envergonhado por não ter criado um bom ambiente para o seu público. Aqui eu quero trazer algumas coisas importantes, Lupita. O herói, né, dentro dessa narrativa, ele tem um papel específico, ele não pode carregar todas as pedras do mundo. Né? Então você, como mestre deste herói, desta heroína, você vai ter que olhar para ele e falar assim, olha, esta festa parece ser boa, mas o som não está legal, o horário, etc. Vamos analisar os aspectos lá do vilão? Então, ou seja, eu tenho uma infraestrutura mínima. É isso, o meu público está ali? De repente não tem. Eu vou chamar a Lupita para tocar numa festa sertaneja. E aí? Então, aí eu trago até assim, já falando de negócio, Lupita, esses aspectos do sentimento interno, que traz esse sentimento, aquilo que não te traz confortável para você fazer aquilo que gosta e bem feito, e que não vai permitir que as pessoas vivam a experiência que o herói quer que elas vivam. Então, pode ser justamente elementos que você estabeleça como parâmetro básico para você fazer acontecer o teu produto ou serviço. Né? Depois que a gente for falar do Marcelo, da Érica, tem esse aspecto. Quais são as condições ideais em que eu quero fazer isso? Ok? Vamos adiante. Como somos o guia? Empatia. Lupita, eu compreendo a sua revolta, o sentimento lá, que um evento cumpre seu objetivo quando a galera consegue curtir a experiência de som e da energia do evento. Então, ou seja, lá naquele mapa da empatia, o mestre se coloca no lugar do herói e entende que realmente um DJ para uma festa onde o som não tá bom, o clima não tá legal, tá quente demais, ou tá abafado, né? Todo esse contexto não vai funcionar. Então, eu entendo, herói, esse seu problema. E agora? Então a gente vai vir, o mestre teve empatia, agora ele vai vir com a autoridade dele. Uma certificação como DJ, além de ter contribuído na produção de outros eventos com foco em experiências musicais de outros artistas, em um ano de carreira como DJ, animando festas da Baixada Cuiabana. Então, ou seja, além de compreender de maneira empática, se colocando no lugar, você traz a autoridade de quem já vivenciou este problema. Você, durante um ano, fez festas e viu o bom e ruim do que é possível acontecer aí na Baixada Cuiabana. Ok. Um detalhe importante. Na narrativa, é fundamental, depois quando a gente for estruturar, que esses elementos sejam destacados no seu roteiro
para depois você saber comunicar isso aí. Estamos tendo a interferência de um gato aqui no cenário. E aí, fazer esses apontamentos é muito importante na hora do seu brand script. Ele traz esses elementos para você trazer uma reflexão que, de repente, você não conseguiria ver na hora de estruturar a mensagem. A Lupita propôs um plano, todos vocês, né, em 3 passos. O primeiro, marcar uma call, ou seja, um café para conversar sobre conceitos da festa e quais serão os tipos de gênero produzidos. O que vocês pensam sobre isso dentro desse contexto que a gente viu até agora? Ninguém é DJ, mas pelo que a gente viu agora, eu quero que vocês analisem comigo. Hã? Não, eu ia Alguém? falar que tem eventos que dá para fazer isso. Eu coloquei como plano para aqueles que são possíveis de conversar previamente. Ok. Eu vou trazer alguns pontos. Primeira coisa, quando você fala marcar um café, legal, mas eu dou uma etapinha antes. A relação daquelas pessoas, primeiro dos locais, você tem essa relação dos locais que você quer fazer festa. Então, só nisso você já faz um filtro de onde você quer tocar, onde você não quer tocar, né? Segundo ponto, a gente acabou de trazer os intermediários, os contratantes. Mesma coisa, faz uma relação. E aí, com essa relação, você pode começar por aqueles que você mais quer fazer. Ou aqueles que você quer desenvolver, estreitar um relacionamento. E aí vem marcar esse café. Ou pode ser um café, ou você vai organizar uma festa, antes de eu ir, eu quero conhecer como que é essa festa, então você já vai na festa para poder saber. Então, entrar nesse cenário, nesse contexto, o máximo de ferramentas possíveis. Tudo bem? Segundo, me contrate como DJ de seu evento. Ok, é esse o objetivo. Mas aí vamos trazer o que a gente viu ali atrás. Se você já escolheu os locais que você pretende fazer festa e selecionou as pessoas, você já tem um filtro que está se alinhando com o objetivo do herói, com o que o herói quer. Então o herói não vai sair dando tiro para tudo que é lado. O Marcelo não vai sair visitando tudo que é cliente nessa cidade. A Érica não vai ficar produzindo material independente do custo de produção. Ou seja, vocês vão começar a direcionar a comunicação de vocês para um público, para um local, para um status. E por final, a Lupita traz, você terá um evento rico em experiência musical e uma energia descontraída para o público. É isso que ela quer entregar. Esse 3 aqui, ele busca fazer um alinhamento com o que ela propõe lá no objetivo do herói. Até aqui tudo certo. A chamada para ação. Então, eu adoro que a Lupita é bem prática, né? Ela já vai lançar agora em janeiro, publicar agenda aberta, contrata para fevereiro e março. É isso. É bem simples, é isso que tem que ser feito, pronto, e vou fazer. E não importa. Finalizei um outro curso esse final de semana para professores agora, né? E uma coisa que eu trago lá, que eu já falei para vocês aqui, antes o feito que o perfeito. Façam. Deu certo? Legal, não deu? Corrige, faz de novo e vai indo. Pronto, a agenda dela está aqui. O que ele evita? O fracasso. Continuar com eventos com público desanimado. Perfeito. Então, na hora que você for pensar no plano 3 de 3 etapas, aquelas festas que já estão fora dos seus radar. E por final, como a vida melhora para o herói? Um evento com experiência musical rica na diversidade de gêneros que deixarão a energia lá no alto para o público. Ok que o herói quer isso, mas o herói também quer deixar sua marca, sua presença. E aí eu vou trazer uma dica, Lupita, especificamente para você. O que eu posso... Lembra da vaca roxa? O que eu posso fazer no meu show que ninguém faz, ou que se alguém fez, ok, em algum lugar, mas que ao final as pessoas comentem a vaca roxa, comentem a Lupitrans. Cara, você acredita que ela fez isso? Você acredita que, pã, ela tocou tal negócio, ela montou isso? Porque isso é um diferencial, né? E é aquilo assim, eu fui na festa, foi legal, beleza, várias pessoas,
Mas, cara, teve uma DJ que rebentou, ela fez isso, tocou tal. Diga lá, Lupita. Não, eu já tenho a Vaca Roxa, só não coloquei aí, porque tem um momento da festa que eu vou tocar, tipo Crazy in Love da Beyoncé, Formation, e eu vou pro meio do público para performar. E eu já vi que a galera gosta quando eu saio como DJ, vou performar no meio da galera. Então acho que essa é a minha Vaca Roxa. Eu vou colocar aí depois. Perfeito, fantástico. E depois analisa como que é o feedback disso, tá bom? Érica, por favor. Era nesse sentido mesmo que eu ia fazer a pergunta. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome do filme, mas que a pessoa dançava e aí, de repente, ela sentava numa cadeira, puxava uma cordinha e caía água na pessoa. Eu não lembro. É filme antigo, gente. Flashdance? 7 semanas. Eu não lembro, acho que é. Mas eu vim dizer, alguma coisa que marque e é exatamente isso. Seria a performance da Lupita no meio das pessoas. Então a gente está bem alinhada. Valeu! Ok? Lupita, alguma observação, pergunta, dúvida? Entendeu o uso da ferramenta? Você falou da call e do café, não é tão eficaz se eu não tiver feito esse levantamento antes, né? De saber com quem eu vou marcar, né? Lembra, vamos lembrar o começo básico do nosso cliente, que no caso são vocês, zero budget. Então, quando você sai de um lugar para encontrar uma pessoa, vai de gastar. repente, você está gastando. Então, eu preciso otimizar tempo e dinheiro. Então, eu já faço locais que eu quero ir aqui na Baixada Cuiabana, ponto. Quem são os donos, quem contrata, quem faz, festas que eu quero tocar. E você já mapeia. E aí, depois, você pode fazer justamente até mapeando quando acontece e quando vai encaixar no seu calendário. Porque isso que é interessante. Quando a gente trabalha com estratégia, a gente não trabalha reagindo às situações externas. A gente planeja e procura trabalhar com previsibilidade. Ou seja, eu vou prever o que pode acontecer, eu vou prever qual que é a melhor data, quanto é o público. Eu já fiz um evento, por exemplo, que coincidiu em Cuiabá, numa data de um outro grande evento tradicional. O resultado do meu evento foram 20 pessoas. Pensa. Uma boate, coisa e tal, que era para caber 400, 500 pessoas, e 20 pessoas. Porque foi um erro estratégico lá atrás na minha vida. Hoje, quando você trabalha com planejamento estratégico, você consegue analisar cenários previamente e aí propor ações. Você não vai ter sucesso 100%, mas você diminui a chance do erro. Estratégia é isso, diminuir a chance do erro. Ok? Perfeito. Vamos agora, então, para o Marcelo. Só um instantezinho. Deixa eu parar a apresentação. Marcelo, vamos lá. O cliente do Marcelo, olha que interessante. O herói dele, né? Quer notoriedade, quer ser referência em sua região, quer equipe conhecedora de produtos com experiência em atendimento, capaz de identificar necessidades de seus clientes consumidores. Marcelo, traz pra gente um pouquinho do contexto desse seu herói. Estão me ouvindo? Sim. Então, né? Na verdade, são questões que eu identifico, né? Eu posso exemplificar isso de que forma? Eu encontro com diversos representantes, com diversos vendedores, com diversos amigos, né? De mercado, que estão lá com o mesmo propósito que eu. Porém, eu tento me diferenciar deles realmente prestando essa consultoria. Todos vão lá com um monte de amostra, com um monte de produto e tentando enfiar aquilo goela abaixo e etc e tal. E aí, quando você volta na loja, a prateleira cheia, uma coisa que acaba subsidiando a outra, né? Comprou um produto errado, mas subsidiou o meu que vendeu tudo, aí pega o dinheiro daqui, paga ali e tal. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu tento identificar isso. Quando tem uma equipe nova que não consegue, que não entende de produto, eu tento identificar isso e conversar com os donos lá da loja, o gerente, etc.,
dou a dica, né? Olha, treina aquele, faz isso, muda aquilo de lugar. Você está com um produto que é commodity, você está com papel dentro. Você, por exemplo, você está vendendo papel aqui no início da loja, põe no fundo, porque quem vai buscar o papel vai andar a tua loja toda, vai vendo todos os seus produtos até fazer esse caminho. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer aí. Ok. Eu perguntei isso porque, quando fui ler o seu material, acontecem algumas coisas curiosas, né? Pouco depois, eu vi um vídeo de um pessoal, eu acho que é no interior, não sei qual cidade específica, em que os funcionários ficam fazendo vídeos de TikTok, trends, né? Então, ou seja, eu entendo que acho que, de repente, o cliente até isso ele queira. Eu quero que, além do funcionário ter todo esse perfil, ele também venda a loja, faça TikTok, rede social, etc, né? Mas, de novo, eu vou trazer aquela mesma fala. O herói não pode fazer tudo. Então, depois você define um escopo de como o teu herói pode minimamente ter sucesso no que ele quer. Então, desenha o perfil, as características, que ações, que contexto, e especificamente o mínimo possível. Depois você pode implementar. Mas é esse mínimo, Marcelo, aquele mínimo que você consegue impactar como guia. Por exemplo, você falou essa dica, por exemplo, da jornada de compra, né? Eu sei que as empresas compram muito papel. Se você coloca lá na frente, oferta papel, coisa e tal, o cara entrou, comprou papel, chama atenção. Por outro lado, o papel está onde? Está lá no fundo. Do lado do caixa. Do lado do caixa. Então, se tiver do lado do caixa, ele perdeu a oportunidade de mostrar tudo que ele tem lá. Agora, se você colocou o preço do papel barato na frente e o produto está lá no final da loja, e no meio do caminho você vai desenhando ofertas intermediárias, ok. É isso. Isso é marketing. Marketing é ponto de venda, estratégia de ponto de venda. Sim. Perfeito. Agora, fantástico você fazer isso. Se você entender que você quer se especializar, lembra quando nós falamos de a gente não dá para falar com todo mundo, falar com um público específico? Se você quer especializar, além de dar dicas de produto, mas justamente estratégias de venda, e esse ser o seu diferencial como Yoda, né, como mestre, pode ser um caminho. E aí você vai tentar justamente ajustar o que o seu herói quer nesse aspecto. Mas é importante que não dá para você abranger tudo. Né? Vamos lá, de novo, a mesma coisa que eu acabei de falar para o Lupita. O budget é zero, o orçamento é zero. Então, eu vou otimizar a minha visita. Até mesmo porque, se eu faço uma coisa que impacta efetivamente, o que o cliente vai fazer? Cara, o Marcelo falou que aquele produto ia vender, eu comprei, e eu vou ter que pedir, em menos de um mês, eu vou ter que pedir de novo, se é que eu vou ter que encontrar ele ainda. Então, é isso que vai impactar. Quando a gente fala, semana passada a gente falou do mapa da empatia, o estrategista, ele precisa sempre se colocar no lugar do herói, do cliente. Por quê? Ele vai ter que ir até lá. Eu lembro que uma vez, para um cliente, eu visitei umas X empresas para justamente conhecer como é a experiência do outro lado. E era um universo completamente diferente do meu. Eu preciso ir lá. E lá você percebe dores que você não encontrava. O cliente, nem mesmo o cliente tinha percebido isso. Ok? O problema para o herói do Marcelo são dois, né? São alguns. Muita rotatividade em sua equipe, ou seja, hoje o pessoal entra, você treina, capacita, Isso. Ou ele sai fora para ganhar mais, ou ele sai fora justamente para procurar uma outra coisa, ou algum outro aspecto da vida. Exato. Precisa contratar devido ao período de safra, acabando, contratando equipe sem experiência. Lembrei, aqui é aquela questão que você tem da sazonalidade. Né? Exato. O cliente dele é papelaria. Então tem período do ano em que você tem uma alta demanda, né? Isso. Vamos supor, janeiro, fevereiro, as papelarias estão lotadas de consumidores comprando seus produtos. E depois lá, julho, agosto e setembro. É isso, Marcelo? Se eu não me engano? Exatamente. Então, esse é o fluxo do material. O Marcelo ele vai pensar que o cliente dele, o problema dele é justamente assim, quando vem essa demanda, a empresa ela tem que ter uma estrutura mínima para atender bem os clientes. Mas depois vem uma baixa demanda. E como lidar com essa situação? É isso, né, Marcelo? Exatamente isso. A gente tem que identificar o período de safra, que é o forte, é muito fácil, porque
O pessoal vem com a lista de material das crianças, etc. Aquilo é um troço que não para, né? Mas vai acabar em algum momento, então a gente tem que se preparar para essa entre-safra, criando situações lá de conforto para esse cliente, né? Para continuar essa rotatividade de produto lá dentro. Normalmente, o que eu faço? Eu mudo a estratégia. Como eu trabalho com um leque muito grande de produto, quando termina essa parte de lista de material, que é lápis de cor, essas coisas assim, a gente pega pesado aí. Quando está terminando esse período, aí a gente pensa no escritório, grampeador, grampo, outros produtos que são de consumo diário dentro de escritórios, né? Agora, eu falei, Marcelo, que essa é uma época em que você tem justamente essa sazonalidade da venda ao consumidor final. Isso. Porém, o seu trabalho de venda, como distribuidor, como representante, ele acontece num período diferente, correto? Correto. Depois de agosto, eu me preparo já para trabalhar esse período que você falou. Agosto tem a feira escolar, que é a divulgação de produtos, lançamentos, etc. Os pedidos começam a sair em setembro. Exato. Setembro, outubro, novembro, até dezembro está tudo entregue, está tudo... A abertura escolar está formatada e vai vender dezembro, janeiro, fevereiro, até 15 de março. Ok. Então, essa sazonalidade dos produtos, ela é importante para você observar, porém também, até um outro tópico que eu vi estava lendo, a questão do Oceano Azul. Ou seja, época escolar todo mundo compra. E depois? Aí você vai focar em escritório. Definir com o seu cliente depois uma estratégia que otimize esse período pós-vendas escolares. Érica levantou a mão. Na verdade, eu estou pensando no fabricante daquilo que vai colocar na feira de agosto. Entendeu? Porque para pensar. Se você está pensando lá na feira de agosto, o cara que vai expor na feira de agosto, ele tem que ter minimamente um lote de tudo que ele vai expor pronto, porque assim que ele fizer venda na feira, aquilo já tem que começar a sair para o ponto de venda. Ele já tem que começar a entregar. Então, para a gente pensar quanto aquilo está sendo trabalhado antes de agosto, para chegar em agosto com minimamente um lote piloto, vamos dizer assim, para começar a inserir nesses clientes, e aí depois ter uma recompra para ter um volume lá na época real de consumo dessas pessoas, né? Se a gente for parar para analisar a cadeia produtiva, essas pessoas já estão falando em janeiro das artes que elas vão expor na feira, ou até antes, né? Sim, já termina uma feira, já está programando a outra. Já está falando da outra. E a estratégia que se utiliza é justamente essa. Termina a feira, começa todo o trabalho de venda desses produtos, mas aí cada um tem vai usando da sua estratégia. O que a gente faz? As empresas que eu trabalho normalmente. Começo a vender em setembro ou na própria feira. Então, eu preciso ocupar o máximo de espaço dentro dessas lojas, para não dar abertura para a entrada de muitos concorrentes, porque papelaria sai concorrente, tem de todo lado, né? Entra a chinesada, entra a indiana, entra a fábrica nacional e por aí vai. Então, quando começa essa época de setembro, que eu começo a dar volume, né, nos meus pedidos, eu já não... O meu cliente tradicional, cliente de atacado, distribuidor, etc., ele já não paga mais, ele vai pagar a primeira só em janeiro. Então, ele se empolga, vai comprar mais volume. Então, de setembro até dezembro, ele vende muito já. Então, quando ele for pagar a primeira em janeiro, ele vai ter que repor já para terminar a abertura. Então, eu faço 2 vendas bem fortes nesses clientes que são mais fortes, né? Que são os atacados aí, que tem ali no Paris, que tem nessa região aí. Uma coisa que eu quero trazer para todos, aproveitando esse contexto do Marcelo, é a questão do cenário, né? Todos os cenários onde nós atuamos como profissional, a gente precisa olhar ele e tentar buscar mais informações possíveis. Sim. Veja só, nós falamos, na papelaria, o movimento é tal período. Mas para o Marcelo, que trabalha com comercialização, é antes. Para a Érica, ela trouxe o problema do fabricante. O fabricante trabalha antes ainda. Então, nesse ciclo de produção, comunicação e venda, quando a gente entende esses cenários, a gente consegue pensar de maneira estratégica em que momento é o melhor momento de agir. Vou dar um exemplo. Lupita, na Baixada Cuiabana você tem festas aí ao longo de todo o ano.
Tem períodos em que tem uma quantidade maior de festas, outro não. Uma questão de clima, etc. Então, seja, mas essas festas acontecem quando? Quando elas são fechadas, né? Então, quando você colocou da agenda aberta agora já, fantástico, porque as pessoas já se planejam para o ano todo. Ok, esse é o cenário. Mas ir além. Gato número 2 passando no cenário. São 4 gatos aqui. E aí, o que acontece? Olhar justamente esse cenário e tentar descobrir o que acontece por trás. Porque muitas vezes o herói, né, o cliente, a gente analisa um cenário muito superficial. Buscar informações para o que acontece além desse cenário, ou o que é necessário para que esse cenário se estabeleça, quais são os agentes desse processo é importante. Eu vou dar um curso, eu vou começar um curso de criatividade, agora em fevereiro, eu falei em janeiro, né? Começa em fevereiro, em que é justamente isso. Quanto mais informações a gente tem justamente sobre um fato, uma situação, uma pessoa, mais próximo a gente tem, mais perto a gente está de entender pelo menos 10% da situação real. Eu preciso do máximo de informações possível daquela situação para que eu consiga olhar para aquilo com um pouco de entendimento. Eu chamo isso de atenção, a gente tem que desenvolver atenção. Muitas vezes, Lupita, por exemplo, trabalha a Lupita trabalha numa grande instituição lá em Mato Grosso, uma associação. E aí o que acontece? Ela está tão focada num problema que o próprio universo em que ela se encontra não permite que ela visualize outras soluções ou outros contextos em volta disso. Né? Isso é comum. Então, a gente se apropriar desses cenários e buscar o máximo de fontes ou referências possíveis. Partindo agora para o terceiro, né? O Marcelo como guia. Ele informa de forma eficiente as soluções necessárias para que tudo seja resolvido em tempo. Cuidado, Marcelo. Você não consegue, de novo, carregar todas as pedras para o seu cliente. Né? Então, de novo, entendo. Você vai olhar lá para o seu herói e ver qual a dor dele, qual que é o maior desejo dele que você tem condições de resolver. E aí você vai justamente se caracterizar. Eu entendo que de maneira empática, você traz essa experiência de tudo. Agora, você vai conseguir comunicar isso para o seu cliente? Tudo de uma vez? Olha, mesmo aquele problema de falar com todos, né? Você vai falar que você pode ajudar ele em todos os aspectos da loja dele? Na verdade, quando eu faço esse comentário, eu estou pensando, na verdade, no meu trabalho junto com ele, o que eu trabalho com os meus produtos, estou pensando na minha categoria, né? Então, partindo desse princípio, sim, eu consigo identificar, mudar de lugar. Eu tenho, na verdade, quer dizer, não vou nem falar que eu consigo ter uma equipe de mais 10 promotores, eu ponho um em cada loja de uma vez só, então eu faço um trabalho rápido com diversos clientes, mas é diferente aqui o contexto. Estamos falando de mim direto com esse cliente, né? Não uma equipe, né? Eu entendi perfeitamente, Sérgio. Entendeu? Porque aqui a empatia é justamente como você se coloca lá. Você está lá nele e ele tem essa visão. E aí a autoridade, você já falou várias vezes, a experiência de muitos anos, podendo contribuir positivamente para soluções imediatas. E tem um detalhe ainda, Marcelo. Muitos dos seus clientes, pelo que você já contou para a gente, você já tem uma experiência de sucesso, tem um case de sucesso com ele. Então, ou seja, você não é mais um representante, né? Quando você chega em determinadas lojas, como você falou, eles te ouvem de uma maneira diferenciada e eles nem discutem valores muitas vezes com você. Eu mando até mercadoria sem eles comprar. Exato. Chega lá, pô, você me mandou isso aqui, para que é? Eu falei, põe em tal lugar, tal, não sei o que vai vender. Porque é bastante amizade já, há muito tempo, né? É um diferencial. Então, mas eu só faço isso porque eu confio, e a relação de confiança é que se estabelece entre o herói e o guia, né? Isso. Ou seja, isso é fundamental, gente. Entre o teu cliente e vocês, entre o teu público e vocês, produto e serviço, a relação de confiança ela é essencial. E quando ela se estabelece, você deve conservá-la e cuidá-la. Eu já tive caminho contrário, Sérgio, de criar situações e nicar, dar errado, entendeu? Aí o próprio, deu aquele negócio ali, deu errado, tal, mas eu também resolvo. Espera um pouquinho que eu vou dar um jeito aqui. Aí eu vou, vejo onde deu certo, tiro daqui, bom, eu me movimento aí e eu tiro aquilo de lá, não deixo o problema nunca para o cliente.
Perfeito. Entendeu? Então, eu resolvo, então, isso realmente acaba Então, reforça essa questão da confiança. Isso, Por isso exato. ele faz isso porque ele confia em você. Ele sabe, qualquer questão está lá para resolver. Agora vamos no plano. Eu adoro desse plano, os 3 passos. Primeiro, identificar e relatar as deficiências, tanto humanas como de espaço físico, exposição de produtos. Né? Então, aqui, você trouxe 2 aspectos que você apresentou inicialmente lá no herói, né? No vilão e no sentimento interno dele, que é RH, pessoas, e depois infraestrutura, exposição física. Cada espaço de cliente, você tem uma configuração, mas é um padrão, e que você pode justamente propor para eles modelos de exposição de produtos, modelos de contratação. Customizar espaço, é o que eu faço. É exatamente isso, Sérgio. E um aspecto que você pode, inclusive, depois pensar. Um treinamento online, via WhatsApp, etc., não sei, que justamente ajuda na contratação, um banco de pessoas, banco reserva, de cadastro reserva, de pessoas para trabalhar. Ou para aquelas que estão entrando, você fornecer como um diferencial seu, lembra daquela vaca roxa? Bem legal, gostei disso, hein? Como que é o atendimento de vendas em papelaria? Porque não é o cara trabalhou com venda de hambúrguer, de lanchonete, de óculos, mas papelaria é um público diferente, contando a sazonalidade, contando os tipos de produtos, né? As tendências, como são lançados, trazendo tendências de produtos. Então, ou seja, essa é alguma coisa que você pode diferenciar pensando no conceito da vaca roxa, em que você vai trazer aqui. Você já sabe as deficiências, já conhece. Aí você começa paralelo, aí você cria algumas dicas de soluções. Não é para você usar agora, mas você vai anotar isso para você estruturar. Entendi. Apresentar um planejamento com soluções possíveis de se aplicar sem custo em parceria. Pensa se os teus fabricantes bancam justamente uma plataforma para que você possa justamente oferecer um treinamento e venda em papelaria. Microtreinamentos, sabe? Aulinhas de 1, 2 minutos para entender a escola, o que é feito papel, por que o papel tem no formato A4, A3, A2, A1, A0, né? Um videozinho de 1, 2 minutos. E aí isso é bancado financeiramente, budget zero, pelos fabricantes. Isso a gente já faço exatamente isso. Perfeito. E aí vem de novo aqui, ó, através de treinamentos, demonstrações de produtos, customização atraente, transformar a equipe sem conhecimento em conhecedores, espaço físico desorganizado, espaço físico atraente. O pior problema que hoje o meu cliente tem, eu acho que assim 99% deles é essa alta rotatividade e a contratação tem que ser rápida ali, e o cara não sabe nada, não sabe, ele acha que todas as canetas são para escrever, não sabe ponta, não sabe tipo de tinta, não sabe, tem bastante diferencial, todos os produtos, tem, não só o meu, de todo mundo, né? E assim os caras ficam desesperados, porque não consegue, essas pessoas são difíceis. Eu fui vendedor, aliás, a gente nunca deixa de ser vendedor, né? Nunca deixa. Durante muitos anos da minha vida. Só que na época era um tempo de venda diferente, né? Então, eu vendi pneu. E quando fui trabalhar numa vendedora na Caia do Pneus, eu fiquei um tempo dentro do almoxarifado, de estoque, conhecendo os produtos e lendo muito catálogo. Depois eu fui vender computadores. Na época, em computador, o top era o 286, o AT286, há muitos anos, né? Senhora. Há 30 e tantos anos lá atrás. E conhecer os detalhes do produto. Então, ou seja, você tinha um tempo para mergulhar. Era de uma semana, um mês de treinamento. Hoje, você não tem isso. Então, não. Uma das maneiras que você tem de minimizar isso é essa questão. Vamos agora para a sua chamada de ação. Planejar treinamentos, customizar espaços, atendimento personalizado, premiações para a equipe de forma a motivar mais ainda todos os envolvidos. Todos gostam de muito presentes. Ok. Essas são ações que você propõe, mas veja, tenta estruturar de novo. O que você consegue fazer mais rápido que gera mais impacto? Tá? Porque aqui, quando eu analisei, eu vi que você foi colocando assim, eu sei que você conhece todos os problemas, você já tem experiência de 30 anos nesse mercado. Ok, beleza. Mas não sou dono da verdade, tenho só ideia, né? Como você pode ser mais eficaz trabalhando menos, até mesmo porque se você for dar uma venda de consultoria para cada cliente que você visita, você vai visitar um cliente de manhã, um cliente à tarde. Exatamente. Né? É o contrário, de fazer o contrário, é isso mesmo. Ok?
O que evitar? Como você pode ajudá-lo a evitar o fracasso? Reclamações, atendimento inadequado, cliente insatisfeito com falta de soluções. Aí estou falando do consumidor, tá? Cliente Do final. consumidor final, sim. Ok. Essa análise é joia. Mas também tem que ver o fracasso do cliente. Você acabou de narrar um. Você sugeriu um produto, não virou, mas você foi lá e deu um jeito. De novo, quando a gente trabalha com estratégia, a gente analisa que se isso acontece, a gente pode ter alternativas para essa Já situação. precisa ter a solução, correto. Ó, vamos colocar esse produto aqui, senão eu não vou faturar para vocês. Vai colocar ele consignado na tua prateleira. O que você vender, a gente fatura. Porque você quer experimentar. O cliente vai experimentar, opa, vamos gerar uma... Agora pode gerar... Marcelo, fatura tudo que eu vendi e quero mais. E por É final, isso mesmo, cara. como a vida do cliente melhora? Herói satisfeito e confiante no atendimento prestado, equipe treinada, motivada, que vende bem, com a certeza de estar no caminho certo, organizado e feliz. É o que ele quer. Isso é o melhor do mundo, né? Melhores do mundo. Se você resolver todos os problemas dele, Marcelo, Nossa. vai abrir consultoria de Dia sem comercial, tranquilo. porque esse problema não é só das papelarias, é de todo mundo, tá bom? Verdade. Erika, nós vamos para o seu, mas eu estou em cima da hora. O que a gente faz, Érica? O que vocês propõem? Vocês querem fazer o da Érica ou eu faço com ela sozinho? Eu adoraria ficar, mas vou pedir licença. Eu tenho que terminar minha janta e eu tenho uma outra aula agora. Tudo bem. Eu consigo ficar, se for Obrigado. o caso. Tá ok. Então, Lupita, agradeço. A gente encerra por aqui. Eu vou... Aí fica a atividade para quarto não tem aula, para segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, tá? Combinado. É a entrega... Não, na verdade é assim, vocês têm que entregar até esse final de semana o draft aperfeiçoado, esse brand script aqui. E aí, na segunda-feira, vocês já vão estudar já o material, vai estar liberado a aula amanhã já, para vocês estudarem para aula de segunda-feira, tá bom? A aula de segunda-feira é unidade 4, certo? Ok, isso. Obrigado, beijo. Então tá, até mais, Lupita, abraço, boa semana. Obrigado, igualmente. Eu vou continuar gravando, porque depois fica aqui para a gente assistir, joia? Obrigado, Marcelo. Deixa eu só perguntar uma coisa, Sérgio. Diga. Voltar um pouquinho... Deixa eu ver se eu entendi direito. Quando você fala até de eu criar situações, né? Essa dificuldade de contratação, né? Que eu te falei. Como é que você disse exatamente mesmo? Que eu posso ajudar de que forma? Criando tipo um banco, alguma coisa de um cadastro de reserva, porque o que acontece? Como você tem uma rotatividade grande entre as papelarias, né? Não é isso? Isso mesmo. Você pode... eu não digo assim, você assumir esse papel. Não, sim. Mas você, de repente, de maneira estratégica, se você faz a escola do papeleiro, vou dar um nome aleatório, tá? Onde as pessoas assistem essas aulas, se cadastram lá, e você coloca lá no seu videozinho, no TikTok, ó. Você quer trabalhar com papelaria, quer entrar nesse mercado, quer aprender a vender nesse mercado? Assiste os vídeos, se inscreve aqui e manda seu currículo. Isso para você centralizar e oferecer um diferencial. Agora, você pode propor que o seu cliente faça isso. Entendi. É o melhor aí, tá certo. Essa é a estratégia. Isso se você quisesse ser um influencer no seu segmento. Você começa a chamar isso, você junta as 2, 3 coisas. Entendi. Mas eu recomendo que você faça isso para o cliente. Perdão, você oriente ele a fazer isso. Isso, exato. Tem uma coisa que nós fazemos no Senai que funciona muito. Nós visitamos, por exemplo, escolas, ensino médio, porque aquele pessoal que está saindo do 3º ano, eles podem ser jovem aprendiz, né? Então você chega na escola, a gente quer fazer um convite para o pessoal, como preparar um currículo, seu primeiro currículo, e aí encaminhar para as papelarias, para o setor, para as associações, alguma coisa assim, se propor para que seus clientes façam isso. Nós tínhamos um problema de alunos, a gente começou a visitar escolas, a concorrência que antes era 3 candidatos por vaga, a gente subiu para 15 candidatos por vaga, fazendo essa visitação, né, nas escolas. Bem como também no Centro de Integração Empresa-Escola também, Marcelo. Sim. Corporações de treinamento específicas nesse sentido. Érica, você levantou a mão? Na verdade, a hora que você estava falando, né, o que me passou, por exemplo, nessa situação de orientar pessoas a como montar os passos, ele pode até mesmo oferecer isso como um curso
dando só pequenos vídeos, que nem você disse, chamando as pessoas, a população para se cadastrar, que de uma certa forma também é uma forma dele ganhar um dinheiro promovendo cursos de capacitação para as pessoas que estão em busca de uma recolocação, por exemplo, no mercado de trabalho. E aí você está abrindo uma outra vertente totalmente fora daquilo que você está trabalhando até então, mas direcionando pessoas para entrar neste mercado, por exemplo, e criando um novo nicho de negócio. Sim, legal. É uma possibilidade, sem dúvida. Sim, bem legal. O importante é isso, assim, o estrategista, ele não precisa ser criativo, né? Ele não precisa ter as grandes ideias. Mas quando você começa a analisar cenários distintos e reunir informações, você começa fazendo ponte entre um fato e um outro, entre uma situação e outra. E essas conexões... Faz a ligação disso, né? Exato, né? Você ligou, opa, funciona. Por exemplo, quem trabalha com organização de espaços em áreas comerciais é o visual merchandising. É isso mesmo. Então é o profissional. Quem faz o merchan, ele faz esse trabalho aí. Agora, de repente, dentro da loja, você propor para o seu cliente, identifica 2 pessoas para você ter um treinamento básico de visual merchandising, né? Indicar ele para, tem um curso no Senac, tem um curso no Senai, por que ele não vai lá fazer? De repente, um profissional que ajuda na loja e depois o cara segue um caminho, como a própria Érica falou. Tá? Ok. Vamos então. Érica. Marina é da minha filha número 2. A Marina quer que sua empresa seja sustentável, lucrativa, capaz Você não está compartilhando. Oh, perdão, desculpe-me. Você quer que eu lembre? Calma. Obrigado. Vamos lá, então. O que a heroína da Érica quer? Ela quer que sua empresa seja sustentável, lucrativa, pagar todas as contas em dia, gerar segurança financeira e permitir que ela cresça sem abrir mão de seus valores humanos. Ok? Marina, você pode fazer isso de diversas maneiras na vida. Vamos ver como fazer isso, né? Qual que é o vilão atual da Marina? Um mercado que pressiona por preço baixo, desvaloriza a qualidade e empurra decisões sem estratégia. Ok? Aqui eu faço um parênteses. Vamos lembrar da vaca roxa, vamos lembrar do menor público viável, né? Trazer esses conceitos que, sim, se eu for brigar por preço em alguns produtos, eu vou canibalizar. Mas aí buscar a estratégia do Oceano Azul. Você conhece a estratégia do Oceano Azul? Já ouviram falar? Funciona mais ou menos assim, né? A gente chama de Mar Vermelho, onde está todo mundo pescando. No começo da história da humanidade, você conseguia pescar muito peixe para servir a população, os pescadores, comércio, nas áreas próximas ao litoral. Com o tempo, estava todo mundo pescando ali, acabava peixe. Você tinha que ir para dentro do oceano, lá dentro, e fazer uma pesca, porque lá se pescava muito peixe e era um lugar onde quase ninguém ia. Então aí começou a ter aqueles pesqueiros que justamente são praticamente um hotel em que eles vão lá para dentro do oceano, pescam e já congela, tem embarcação que já embala o produto e volta para a costa. Então, se a gente for trabalhar no mercado, no Oceano Vermelho, no Mar Vermelho, a gente vai trabalhar nessa competição e a coisa vai ficar complicada. Vou dar um exemplo. Vamos montar uma pizzaria? Mais uma pizzaria hoje em São Paulo, o pessoal quer preço. Qualidade, óbvio, mas associada a preço. Se você chegar lá vendendo uma pizza de R$200, ninguém vai comprar. Agora você colocou 35 Coca-Cola grátis, opa, você vai arrebentar e vender. A pergunta é lá, vai ser lucrativa? Vai ser sustentável? É outra história. Então, o mercado, sim, ele busca, ele desvaloriza, a gente tem que analisar que qualidade desse contexto. E qual que é o seu sentimento interno, o problema interno, né, da Marina? Ela se sente travada, insegura e culpada por não conseguir crescer sem se sentir injusta consigo mesma e com quem ela trabalha. A gente se encontra muitas vezes no mesmo lugar que a Marina, né? Em diversos momentos da vida você pode ter uma situação como essa. A Érica, como Yoda, como mestre, né?
Eu sei como é tentar manter uma empresa viva enquanto tudo parece desorganizado, caro e solitário. É o desafio da empresária. Autoridade. Érica Nunes, empresária e consultora em soluções comerciais, com mais de 300 horas de capacitação, experiência real em pequenos negócios e vivência prática nas dores que travam o empreendedor no dia a dia. Érica, sua autoridade é maior que essa. Obrigada. Não, você sabe disso. Você trabalha desde quantos anos, Érica? Ai, desde os 12 anos de idade, eu tenho 41, né? Detalhe. Então, vai fazer 30 anos, já podia aposentar, né, Marcelo? Exatamente. Isto aqui, essas 300 horas de capacitação, elas desaparecem. Sim, Quando a gente fala em 30 anos no mercado. exatamente. Né? Então, a capacitação é uma chancela que você quer trazer, uma chancela acadêmica de conhecimento que você tem 30 anos de conhecimento prático, igual o Marcelo. Eu acho que é O Marcelo exatamente... hoje, se uma outra empresa quiser contratar ele, ela não paga o Marcelo pelo currículo dele, porque ele se formou. Paga pela experiência e pelo network que ele construiu nos 30 anos de profissão. Não é isso, Marcelo? Esse é o diferencial. É isso que É exatamente assim. É isso que ele traz autoridade. Atrás da tua expertise naquilo. Pronto. Você fazia impressão serigráfica, não importa. As ferramentas que você desenvolveu para resolver problemas foram justamente que te fortaleceram e te colocaram onde você está hoje. Não foram essas 300 horas de capacitação. Sim. Vamos lá. Qual é o plano? 3 passos. Definir um objetivo financeiro claro e realista para os próximos meses. Será que é isso? Quando você fala objetivo financeiro, eu pergunto, o que você está vendendo? Então, por exemplo, definir um objetivo financeiro claro e realista para os próximos 6 meses. E aí eu vou trazer aquilo que a gente estava falando, tanto para a Lupita quanto para o Marcelo. Enxergar exatamente, por exemplo, quando a gente falou do Marcelo, falando lá da feira de agosto. E aí eu trouxe aquele olhar do quanto teria que estar sendo desdobrado o fabricante fazendo. É exatamente esse olhar. Tá, ela precisa de tanto, tá? Então, quais são os mecanismos e o que ela vai mirar para que aquele recurso financeiro que ela almeja, ela consiga uma construção no menor tempo possível para que, vamos supor, se é para daqui 6 meses, que ela consiga esse recurso em 3, criando as estratégias. Quando eu escrevi isso, foi com esse olhar. Tá, entendi. Porque o que é importante? Quando a gente fala um objetivo financeiro, uma empresa, meu professor de pós-graduação, ele falava assim, Sérgio, uma empresa é sempre uma caixinha onde você entra com X dinheiro para sair com Y dinheiro. Onde Y é maior que X. O conceito de qualquer iniciativa corporativa no mundo hoje é esse. Você entra com 100 e você quer sair com 200. Então, dentro dessa empresa, seja produto ou serviço, ele vai justamente, indústria, é essa caixinha aqui que vai resolver. O que você está falando para mim, nesse ponto aqui, é por isso que eu estou buscando um pouquinho mais de informação, é que a gente está olhando o X, o resultado financeiro. Ao passo em que, quando eu quero comunicar com o meu cliente, eu não quero falar no final o X do financeiro, eu quero falar o produto ou o serviço. E aí que é importante você definir qual é o produto, qual é o serviço que você vai fazer. Ou seja, eu vou produzir então, para qual público? Né? Em qual cenário? Qual que é o perfil? Qual que é a persona? Então, é exatamente isso. Esse produto está conversando com ele? Esse serviço está conversando com ele? Eu entendo que a sua visão de produtora, de criadora, de ainda mais de material, quando o Marcelo falou da feira escolar, você, enquanto indústria, teria que estar justamente neste momento preparando um portfólio para apresentar justamente para as empresas como a do Marcelo, por exemplo. Olha, eu quero vender, eu não preciso vender X 10, 20 produtos. Eu quero vender esse produto nessa quantidade para vocês. É agora, porque aí ele vai mapear se ele vai comprar ou não, né? Na verdade, isso é feito lá. Vocês fazem na feira, na verdade, vocês já
levam tudo já, o que vocês vão comprar, vocês decidem antes, não é isso, Marcelo? Tá sem áudio, desculpa, Marcelo. Exatamente isso. Quando termina uma, já está se planejando a outra, já está se imaginando tendência, o que vai acontecendo de mercado, produtos novos, cores e etc. E aí, Érica... Já tem um estudo para tudo isso, para quando, em seguida, assim, o planejamento já começa, já inicia para a feira seguinte. O teu desafio é maior ainda, porque o que acontece? Você não pode mirar a tua criação de hoje no que se encontra no mercado hoje. O Senai, ele tem uma coleção, ele faz um trabalho que ele trabalha com cenários futuros. Ele vai justamente no mercado lá fora e ele identifica as tendências para os próximos anos e ele constrói esses cadernos com textura, cenários, cores e assim por diante. Então, ou seja, quem trabalha com criação é esse material que ele olha um ano antes de vender para o cliente. Ok, isso quando a gente trabalha com criação para venda e distribuição, comércio, assim por diante. Quando você é venda direta, não, tudo bem. Se você vai fazer a venda direta, você pode justamente se posicionar como vendedora direta, você cria o teu produto para o que já existe hoje no mercado. Ok? Uhum. Identificar quais clientes realmente geram valor e alcançá-los. Aí é que está o detalhe. Clientes, a gente vai pensar justamente em produtos e serviços. Qual produto para qual cliente? Qual serviço para qual público? Estruturar parcerias e ações estratégicas para aumentar o fluxo de caixa com segurança. Então, por mais que esse seja um plano, esse é um plano muito genérico, onde vê a diferença do plano de ação do Marcelo e da Lupita. Você tinha uma ação objetiva, Lupita, abrir agenda, listar pessoas. Aqui, você ainda vai definir... Está muito aberto, entendi. Então, a gente precisa trazer ele um pouco mais fechado. Uhum. Ok? Eu vejo, no caso, a Érica, estive até dando uma olhada bastante nos produtos, etc. Ela precisa de algumas vitrines, assim. Ela precisa de alguns clientes que serviriam como vitrine, como exposição do produto. Algumas parcerias interessantes, bem de lojas bem localizadas, onde ela tem um display legal, coloca lá o produto, e aquilo vai servir como vitrine, entendeu? QR Code ali para saber tudo que a Érica faz, todos os produtos. Eu acho que vira, o produto dela é bacana. Tem muita gente que procura esses box que vendem, box fechado que vendem bastante, esses clubes de assinatura e etc. Isso funcionaria muito bem. Ok. Aí, para chamar a atenção dela, agendaram uma conversa estratégica e começar a organizar seu negócio com clareza de direção. Então, veja que aqui o desafio do herói, ele está justamente ainda num plano estratégico em que ele precisa definir o que ele vai fazer, o que ele vai vender, em que cenário que ele vai atuar, etc. De novo, tem que ser uma coisa mais mão na massa. O que você consegue vislumbrar? Então, de repente, você, do seu atual portfólio hoje, para você refazer isso daqui, minha sugestão é, pega um produto e você faz isso para esse produto. Então, esse produto aqui, qual que é o desejo do herói? Eu quero vender, sei lá, 100 mil unidades desse item. Ele quer vender isso, que isso vai trazer lucratividade, etc. Então, você vai ter escolhido um produto, um serviço que tenha essa possibilidade real. E aí, para que isso você não consiga fazer? Qual que é o vilão? Qual que é o sentimento interno? Como você, com sua experiência, vai ajudar a resolver isso? Quais são os 3 passos necessários para que isso aconteça? E aí, vamos lá, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Ok? O que ele evita fracasso? Sem clareza, estrutura, Marina continua tomando decisões do impulso, se sobrecarrega emocionalmente e corre risco de estagnar ou de quebrar. Fatal. Por que isso? Quando a gente tem um cenário muito abstrato, fica difícil, inclusive, a gente ver o progresso da ação. As coisas estão fluindo. A gente entende isso. Mas eu não consigo ver resultado. E, principalmente, eu não consigo ver resultado financeiro a curto prazo. Ao passo que não é para deixar de fazer nada disso.
Mas lembra, teu budget é 0. Você não tem tempo para perder. Então, vou escolher um produto e vou fazer justamente esse roteiro com um produto. Ou uma categoria de produtos. Sim. Ok? E aí ver como que a gente pode resolver isso. Porque aí você vai sair desse sentimento de, cara, a coisa não tá indo. Eu acordo o dia, sai dia, durmo, levanto, passa semana, passa mês e eu não vejo A coisa andar. a coisa andar. O meu caixa tá lá, eu tô vendendo almoço para pagar janta e a coisa não tá indo. Ao passo que se você escolhe um produto, fala, esse meu produto que eu vou continuar fazendo todo o restante. Mas nesse aqui, eu vou definir uma ação estratégica operacional, ou seja, eu vou fazer coisas nisso. Se você fez um mês e não funcionou, beleza, pega outro produto e vamos seguir em frente. Porque isto, enquanto estratégia, vai te dar justamente aquilo. Antes feito do que perfeito. Funcionou ou não? Então, o que vai funcionar? Tudo bem? Sim. Como a vida melhora? Com clareza e direcionamento. Marina passa a tomar decisões com segurança, organiza seu negócio de forma estratégica, recupera o controle financeiro e emocional e volta a enxergar crescimento sem culpa, medo ou solidão. Posso Diga. fazer uma vez? Que nem, aproveitando o seu gancho, né? Quando você fala, vai num produto, testa, não é, vai no outro. Quando você está, por exemplo, e aí eu posso falar até por mim mesmo, você precisa ter a ideia, fazer a ideia virar, para levantar recurso financeiro, para você, né? Você tem lá seus compromissos. Você não tem uma fonte de renda extra, esse tempo do pivotar, ainda mais que nem quando a gente fala com artes, né? Você vai lá, você cria as artes, aí você faz toda a impressão e você... Todo esse tempo, quando você não tem várias pessoas trabalhando junto, é onde você acaba naufragando. Porque para pensar. Por exemplo, um produto de cunho religioso, por exemplo, aquelas mandalinhas que eu cheguei a te mostrar, ali eu tenho uma gama de 24 modelos. E aí, quando você chega no cliente com apenas um modelo, você escuta aquela frase, mas só tem esse? Porque algumas pessoas falam, não, valida a ideia com um produto, não valida com 12, ficou maluca. Mas se você mostrar só um, a pessoa fala para você, mas não tem outro? Não, eu estou criando. Aí você responde, não, é que eu estou criando, quero validar, não sei o quê. Não, então quando você tiver mais, você volta. E aí? Você fica rendido, gente. Não, então, ó, eu vou trazer o case. Marcelo, fui lá e visitei a empresa da Érica, conheci a infraestrutura dela lá. Então, ela tem produtos fantásticos. Um deles é justamente essas mandalas. A mandala hoje, ela teve o tempo, né, o boom dela, e agora ela está numa descendente. Mas, de novo, tem um outro livro que fala cauda longa, né? Tem produtos que, mais que não estejam mais no topo, eles continuam vendendo. E essas mandalas, elas cabem muito bem nesse sentido. Só que você precisa comunicar este produto. Criar desejo. Está faltando você criar desejo. Exatamente. Então, ou seja, e aí, vem de novo. Se você quiser trazer a narrativa da mandala para esse contexto, ela é perfeita. Uhum. Você pode trazer o contexto dela aqui. Então, ou seja, primeiro, vamos definir quem que é o seu herói. O herói vai ser justamente quem? O lojista ou o consumidor final? Então, aí a gente volta naquela aula que nós tivemos há uns dias atrás, que é o B2B2C, entendeu? Então, mas esse que é o detalhe. E aí você precisa olhar para o negócio de maneira estratégica de que forma? Uhum. Hoje, o que vai matar a fome e a sede desse meu herói amanhã? Entendeu? Uhum. São as mandalas, para vender direto para o consumidor. Entendi. Porque se eu gero receita, porque para você vender para o lojista, você vai vender, você pode até vender bastante, mas você vai ter que gastar muito dinheiro comunicando, visitando, etc. E aí para poder ter um pagamento daqui 30 a 60 dias, dependendo da forma como se vende, não é isso, Marcelo? Exato. Ó, falando em mandala, eu tenho uma parceria muito interessante. O nome da empresa é Mundo Grafite. Ele trata com artistas de rua, com esse pessoal do grafite mesmo, né? Uhum. E ele é um baita, assim, eu acho que seria um impulso. Ele tem uma menina lá, estou tentando aqui, enquanto vocês estavam conversando, tentando lembrar o nome dela. Ela lançou vários projetos com mandala.
Ela vai lá, desenha a mandala. Eu tenho uma caneta que chama Posca, caneta Posca. Ela é uma caneta artística, então ela faz essas mandalas, faz tudo isso. Ela conta a história de cada mandala, a energia que aquilo traz. Ela está arrebentando. Ela sai para fazer mandala no mundo inteiro, já não está mais no Brasil. Ela tem um evento anual que leva a gente, assim, de todo lado. Depois eu vou lembrar o nome, eu vou te passar o nome dela. Mas o nome da empresa, que é parceira dela, é Mundo Grafite. Eu tenho bastante contato com ele. De repente, aí eu vou conseguir te ajudar junto com o pessoal lá. Esse negócio de mandala, o Sérgio, ele foi em cima de um produto que você cria desejo fácil, que muita gente acredita no poder dessas mandalas, etc. E tal. Vai depender de como você vai contar a história de cada uma, entendeu? Ó, vou dar um exemplo assim, uma evolução, porque a mandala ainda tem essa cauda longa que ainda vai vender. Quando você analisa cenário, você dá uns 2 passos para trás e analisa o universo de alguns segmentos, você olha lá atrás, as pessoas estavam pintando mandalas, lembra? Sim. Hoje as pessoas estão pintando Bob Goods. Você sabe o que são Bob Goods? Não. Vou dar um Google. Bob Goods. Bob Goods nada mais são do que aqueles antigos livros de ilustração. Você só tinha um contorninho que você pintava a canetinha. Sim. Correto? Sim. E hoje você tem, essa é a vibe do momento, tá se pintando. Do ano passado para cá, você compra assim papelaria, você compra na internet, etc. E se, só viajando, né? Você fizesse justamente isso, uma parceria em que a pessoa pinta o Bob Goods, mas não no papel. Imagens religiosas, mandalas, como o Bob Goods, você apresentar esse conceito. Na verdade, seria aquelas mandalas grandes que você viu lá no showroom. Sim, então, é a mesma pegada. Mas hoje as pessoas estão, e uma gama muito grande, elas não estão comprando em larga escala mandalas, estão comprando hoje, agora, Bob Goods. Entendi. Então, eu posso fazer Bob Goods de imagens de santo, de narrativas, de história, lá, e vender para o consumidor final. E aí a pessoa vai lá, pinta com posca, você mostra a pessoa pintando com posca, com acrílica, com canetinha mesmo, nesses jogos que o pessoal compra de monte nas papelarias. E aí, beleza, esse vai ser meu produto. E aí pensar de que maneira que esse produto pode justamente ser feito em baixo investimento ou sob demanda, até se for o caso, para ele estar saída, para ele gerar. E aí, aprender com esse produto, qual é o próximo? Quando eu trabalhava com a comercialização de materiais de quadros e placas decorativas, a gente seguia a tendência. Então, ou seja, o que mais se vendia no mercado, eu pesquisava, ia lá fora e eu produzia, concomitante, eu ia tentando trazer tendências futuras. Então, por exemplo, tinha um pessoal que gostava de arte, de cultura, de pop, de minimalismo, então trazia artes justamente diferentes dentro desse contexto. O que vendia, o que era tendência, o que estava vendendo atual, era o arroz com feijão, pagava as contas. Esse outro era um outro cliente que comprava, mas quando ele comprava, ele sabia que ele poderia comprar aquele produto de novo comigo. Mas isso eu estou falando em venda B2C. Eu não trabalhei em B2B. Sim, entendi. Trabalhei, eu até te contei o caso lá específico, que é um canal também de distribuição interessante, mas é um universo mais amplo. Sim. Mandala é eu acho um baita negócio para você estudar um pouquinho melhor, Érica. Tem muita procura, tem um público nichado nisso aí, em mandala. Porque tem um detalhe, lá atrás, assim, eu tô falando assim, na década de 70, 80 agora, tá? A Érica acho que nem existia nessa época. Eu também não, tá? Essa gente tá? O Marcelo já é 80 já, eu sou da década de 70. Eu sou da época da Toco, hein, Sérgio? Vê lá, hein? Então a gente é conterrâneo. Então. O que acontece? Na década de 70, se fazia bordado. Sim. Com linhazinha, tinha um desenhozinho pré-impresso, colorido, você comprava a linha e fazia isso. Depois tinha o vitral. Você comprava os pedacinhos de vidro colorido, ia montando já com o desenhozinho pronto. Ou, ao contrário, comprava o vitral montado sem cor e você ia com a canetinha, com a tinta específica para vidro e pintava. Então, isso entra numa categoria de venda, que hobbies não é venda de primeira necessidade, etc., que tem um público fiel. Quem faz uma mandala não faz só uma. Ele vai fazer para presentear, etc. Essa moça que você falou, Marcelo, se eu não me engano, eu tenho ela aqui nas mandalas.
Cara, é um trabalho extremamente artesanal ela fazer, sabe assim? Vai dar mão, incrível. Eu já vi ela, Né? mandar ela num vidro ali que, nossa, ficou o dia E aí- inteiro ali, mas é incrível. O que acontece? É um trabalho artístico artesanal. Produz uma peça. Imagina as pessoas querendo ter a habilidade dela, não tem, mas você já tem uma mandalinha pronta só para pintar, para preencher. E aí que vem a parceria. Exatamente, aproveitar esse gancho dela e oferecer algo que o consumidor possa tentar fazer, entendeu? Possa ter desejo de, pô, que legal, ela faz aquilo lá, mas olha, a Erika tem isso nessa condição, eu vou tentar começar por aqui, entendeu, Erika? E aí Atrair para isso. tem um outro processo que a gente faz quando a gente vai trabalhar com marketing para definir produto, né? Pensar sobre produto, mercado, etc. Que é uma outra ferramenta em que a gente analisa justamente assim, qual a lucratividade que esse produto vai ter, durante quanto tempo, a vida útil do produto. Vida útil. Né? Então, ou seja, a mandala, por exemplo, ela já teve o boom. Por um lado é ruim, não vai vender tanto. Por outro lado é bom, porque quem ficou não vai comprar uma vez, vai comprar com constância. Exato. E aí você pode prover o que o Marcelo falou, um clube de assinatura. Você vende pelo Instagram, pelo WhatsApp, para o consumidor final, a pessoa todo mês recebe uma mandalinha lá para ela pintar. Ou se ela quiser comprar toda de uma vez, tem para os 12 meses. Sim. E se tiver algum tipo de associação ou qualquer coisa nesse sentido, que ainda você diz que contribui com aquilo que a pessoa te compra o produto, premiação mesmo. Você vai comprar, mas eu também vou fazer isso aqui por aquilo, tal. É incrível como o pessoal engaja rápido nisso. Entendi. Bem, eu sugiro que você pense e reflita sobre alguns desses produtos. Se quiser, refaça, depois me manda, a gente conversa de novo, tá bom? Mas eu espero que a gente tenha conseguido avançar com a ferramenta. E aí eu quero ver o que, Erika? Eu quero ver essa ferramenta, esse produto que você fez, essa entrega final. Esse aqui é o rascunho, lembra? Sim. A gente discute agora, na entrega final, você vai trazer justamente esse produto elaborado, essa ideia, seja mandala ou seja algum outro produto que você tenha em mente. Beleza. Mas pensando justamente de maneira prática, assim, ó, pôr a mão na massa e resultado a curto prazo. Tá bom? Sim. Mais alguma observação? Não, eu fiz várias anotações aqui, deu para ter vários insights. Perfeito. Então agradeço. A nossa aulinha hoje foi um pouco mais longe, mas foi muito prazerosa. Muitos, acho assim, insights para todos. Isso fica para o curso, depois para vocês assistirem lá. E desejo um ano, muita luta, muito trabalho, mas que traga muita realização, muito sucesso e prosperidade para todos nós. Para todos nós, é isso aí. Será? Assim seja. Um beijo grande para vocês, um abraço, uma ótima semana. A gente se vê na segunda-feira, tá bom?